Muito se fala sobre transformar o mundo, mas você está pronto para realmente fazer isso acontecer? Transformar é agir, é ir na direção de um caminho ainda desconhecido. Para nós, transformar é tudo isso e mais. É ter a coragem de se reinventar. O novo deixa outras formas de conexão acontecerem. Por meio da tecnologia, do fomento à educação e às ideias empreendedoras, estamos criando novas experiências e ajudando a mudar vidas. Afinal, o futuro não é feito só de números, e sim de pessoas. Por isso, o nosso convite para a transformação é aberto a todos que querem ser parte dela. Mentes inquietas, projetos desafiadores e diversos, de startup a grandes empresas. Tudo isso é possível porque nos guiamos por um propósito ainda mais claro: transformar o mundo empoderando as pessoas a ver dados de forma diferente, ter novas perspectivas, descobrir possibilidades infinitas. Vamos transformar juntos? Oracle, a transformação começa aqui. A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. Organizações de todo tipo e tamanho utilizam a AWS para reduzir os custos, ficar mais ágeis e inovar mais rapidamente. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet, com pagamento conforme o seu consumo. A AWS oferece mais serviços e mais funcionalidades do que qualquer outro fornecedor de nuvem. Isso faz com que ela seja mais rápida e fácil e tenha um melhor custo-benefício para migrar as suas aplicações para a nuvem e para criar qualquer coisa que possa imaginar. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar para as suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Labradoodle, donut de croissant, short saia. É uma saia e shorts. Todo mundo adora combinações. E as empresas também. E hoje elas estão adotando uma abordagem de nuvem híbrida com a IBM, que permite que você use inteligência artificial para se modernizar sem criar do zero, além de reunir todos os seus parceiros e clientes em um só lugar. É por isso que bancos, varejistas e empresas de telecomunicações estão escolhendo a nuvem híbrida, usando as ferramentas, as plataformas e o conhecimento da IBM. Olá pessoal, meu nome é Roberto Arruda, sou Chief Revenue Officer na SkyOne e eu quero convidá-lo nesse evento sensacional ABS Conference 2021. Hoje vai ter um roundtable que eu tenho certeza que você precisa participar. Ricardo Brandão, nosso CEO aqui na SkyOne, vai estar junto com outros feras discutindo como pensar fora da caixa. Eu tenho certeza que você quer reinventar o seu modelo de negócio, participar dessa dinâmica de transformação que o mercado está vivendo aí fora. Você e SV Software House não pode perder. Ricardo Brandão, nosso CEO SkyOne, vai estar com você nesse roundtable. Participe, venha conosco, seja bem-vindo. Nesse programa vamos explorar as origens do universo e encontrar a resposta para tudo. O mundo não é Totus! Totus ou Totivis? Eis a questão. Até Totus Brutus! Naquela altura eu estava tão desesperada, então eu só conseguia pensar no meu filho e gritar: é Tovis! É Tovis! É Totis! É Totis! Totivis. Aí diz a Shirley: é Totivis. Eu digo: não, é Totus. Santa ignorância! Vocês jovens não sabem mais pronunciar as palavras. É Compreende? TV Tocantins. Tocantins TV. Eu digo: Shirley é Totus e ela Totis. Eu disse: Shirley, vá tomar no... Tovis Talks, o seu podcast de tecnologia. Oh my God! Shalom! Gente, o certo é totus, mas não importa como você fale. Totus é uma palavra universal. Vem do latim, por isso que o V tem som de U e significa tudo.
Porque no universo da tecnologia é isso que a TOTUS faz. Tudo. Que nem eu! É TOTUS, a maior empresa de tecnologia desse Brasilzão. Ah, tia velho! Estamos de volta ao vivo com a ABS Conference 2021. Voltamos animados aqui para ouvir o nosso próximo convidado, que tem bastante experiência na gestão pública e tem uma visão analítica bem diferenciada. É o Thiago Camargo. Ele é diretor de tecnologia da Prospectiva e ex-secretário nacional de políticas digitais no Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. Thiago Camargo conversa com a jornalista Cristina De Luca, do portal The Shift. Olá, Tiago, boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso evento. A gente hoje tem uma conversa bem bacana aqui, né, Tiago? A gente já te acompanha há bastante tempo, cobri muito você, já tivemos algumas rusgas no nosso trato diário aí de acompanhamento de tudo que estava acontecendo nas regulações. E muito da nossa conversa aqui é um pouco desse seu sentimento, né? A gente abriu o evento com o Francisco falando que, segundo o ranking mundial de liberdade econômica, o Brasil ocupando aí a posição 143 de 178 países, não é uma posição muito legal. O grande problema, uma das grandes questões é justamente a eficiência regulatória, né? O Brasil é considerado um país majoritariamente não livre para a realização de negócios. E eu sei que esse tema é um tema que te mobiliza demais, né? Todas as vezes que a gente, de alguma forma, teve algum embate, foi porque você defendia a inovação acima de tudo, menos regulação. Então, muito da nossa conversa hoje é justamente para tentar trazer um pouco desse seu olhar, principalmente para esse segmento de tecnologia da informação, junto com a inovação, que é um segmento que vem sendo muito regulado, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, regulação de TI, você costuma dizer sempre que ela nunca vem pela tecnologia em si, né? Apesar da gente chamar regulação de inteligência artificial, ela não toca lá o algoritmo propriamente dito, né? A regulação não toca as plataformas, ela toca algo mais abrangente. Ela toca o trabalho, né? Relações econômicas, ela toca alguma coisa como privacidade, por exemplo, que são temas mais amplos. Então, eu queria primeiro te dar boas-vindas aqui e te pedir para dizer o seguinte: o que é o seu trabalho hoje, né? Como é que você está olhando para todo esse movimento regulatório que está aí, tem muita coisa para a gente falar, e por que você tem esse olhar diferente de vamos tirar a lente, afastar um pouco e olhar para o cenário macro, né? Cris, muito obrigado. É sempre uma satisfação falar com você. Em todas as oportunidades em que a gente teve qualquer um desses episódios que você chamou de embate, foram episódios em que eu sempre tive a oportunidade de aprender. E eu não tenho, como eu te falei há pouco, antes da gente começar, eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião. Eu mudo de opinião até facilmente diante de um bom argumento. E então, esses debates públicos, eles sempre são importantes. E hoje, o que eu tenho feito é justamente, dentro da perspectiva, ajudar nesse debate em relação à regulamentação de empresas de tecnologia, né? Como diretor de tecnologia, o meu papel é auxiliar empresas a navegarem nesse mar turbulento que é a regulação em tecnologia, porque, como você falou, é algo que eu sempre friso bastante, à medida que a nossa vida vai ficando mais digital, a regulação da economia digital, ela é uma regulação da nossa vida como um todo. Então, a regulação ela nunca vem, né, em relação ao algoritmo. Ela é regulação de privacidade, é regulação de direitos de individualidade, ela é regulação tributária, ela é regulação trabalhista. E, no momento atual, as empresas que produzem tecnologia, elas são
a vítima perfeita para o espírito legiferante, né, dos reguladores, porque as Big Tech, né, quando o legislador, o regulador, ele pensa em regular tecnologia, ele não está pensando na empresa que faz um software de gerenciamento de vendas de pequenas empresas, ele está pensando nas Big Tech. E as Big Tech, atualmente, elas são criticadas por motivos diferentes, por gente de todos os espectros políticos, por supostamente violarem a privacidade, promoverem a radicalização, estimular comportamentos compulsivos, tornar as pessoas desconectadas do mundo real, fragilizar a democracia, tirar proveito de regimes de trabalho análogos à escravidão, destruir pequenos e médios negócios. Essa não é uma reputação fácil de contornar, e é o tipo de notoriedade que estimula impulsos regulatórios. Então, o meu papel hoje é produzir inteligência para mostrar que esse tipo de acusação é uma visão errada de tecnologia, porque, na verdade, essa vida que a gente tem hoje, né, é a tecnologia, a digitalização de negócio que torna as pequenas e médias empresas mais resilientes, a ponto de não falirem durante uma pandemia. Se, por um lado, existe a acusação de fragilizar a democracia, são essas tecnologias que permitem que a gente atribua aos agentes públicos e cobre deles maior accountability, porque ela produz mais transparência. Se existe radicalização, é também a tecnologia que permite a denúncia de abuso policial, por exemplo. Então, a gente, muitas vezes, o legislador, o regulador, ele olha a tecnologia pelo aspecto errado e aí, tentando acertar as Big Tech, acaba ferindo de morte as Small Techs, né? Aqueles que nasceram há pouco, aqueles que poderiam nascer amanhã e não vão mais nascer. E por isso que, mesmo quando eu estava no governo, eu sempre defendia o que a gente chamava de soft touch, sabe? Uma regulação muito mais focada em incentivos do que necessariamente em punições, e uma regulação que não seja sempre uma barreira para a inovação. E aí, para encerrar essa primeira etapa do nosso papo, a gente é um país do que se chama, né, de civil law. Então, o legislador ele enxerga um costume que existe na sociedade e, através de um processo legislativo que exige aprovação em 2 casas e sanção presidencial, ele transforma aquilo em lei, em uma regra para todo mundo. Já a inovação, ela é o contrário disso. A inovação você observa um costume da sociedade e pensa, não, agora eu vou fazer algo muito diferente do que todo mundo está fazendo, para oferecer uma nova maneira de se fazer isso, de se fazer algo. Então, o conceito de legislação no Brasil é o exato oposto do conceito de inovação. E aí, fazer com que esses 2 conceitos não se choquem o tempo inteiro é uma tarefa muito difícil. Então, eu entendo a dificuldade que muitas vezes pode existir para o regulador, mas essa dificuldade ela nunca pode ser resolvida criando mais encargo para o inovador ou criando mais dificuldades para o inovador. E o que a gente olha, de um modo geral, né, sempre que a gente vê uma regulação surgindo, eu tenho um amigo, Thiago, que diz o seguinte, ele vem da área de V6, né? E aí ele fala o seguinte, a disrupção só acontece, de fato, quando a gente percebe uma mudança de comportamento no mercado e a legislação vindo a reboque, né? Então, assim, você olha para aquilo e diz assim, poxa, agora eu preciso mudar essa legislação, porque senão está todo mundo fora. E aí, realmente, todo mundo pode morrer. Por outro lado, você tem uma ação defensiva de várias empresas também, que querem manter o status quo, né? E que forçam a mão, né, no legislador para dizer, não muda, amarra aqui, amarra lá. E a legislação, por princípio, ela deveria trazer segurança jurídica. A gente falou muito disso aqui, né, hoje. O Francisco também falou da carga enorme que a gente tem de regulamentos e de tributos, né? Se a gente for olhar para o Brasil como um todo, a gente tem legislações nas 3 esferas, né? A gente tem legislação na esfera federal, na estadual e na municipal, né? E muitas dessas legislações, às vezes, amarram, criam dificuldades para que a inovação aconteça.
Eu me lembro que a gente teve alguns embates sérios a respeito de, por exemplo, privacidade e proteção de dados pessoais, quando veio a LGPD, né? E aí eu dizia assim para você, mas, Tiago, né, assim, tem que ter uma proteção para o cidadão, mas essa proteção do cidadão não pode inibir, né, a inovação. Então, assim, como é que você está vendo hoje que a LGPD já está aí, né? Quais foram os acertos, quais foram os erros e, principalmente, como é que a sociedade precisa se posicionar? A gente está com várias empresas assistindo a gente aqui e muitas empresas olham para essa legislação como uma camisa de força, né? Então, a gente precisa entender até que ponto ela é isso e até que ponto ela dá segurança jurídica para inovar. Olha, a LGPD ela pode servir de fato de uma camisa de força, mas quando a gente tem aquelas imagens de sanatórios antigos, né, que usa a camisa de força numa sala acolchoada, não, a LGPD é uma camisa de força numa sala cheia de espinhos, sabe? Porque eu fui um crítico desse processo público, e eu até brinco que eu devia fazer uma camiseta "Eu avisei", né? Porque muitas das coisas que eu falava que iam dar errado acabaram dando até então. Eu nunca neguei que é necessária uma proteção à privacidade. A minha discussão é se isso era uma proteção à privacidade. E a realidade mostra que a proteção não aumentou. Os maiores vazamentos aconteceram depois da lei estar em vigência efetiva, em efetiva vigência. A minha crítica é os incentivos que a gente criava. Porque eu vou dar um exemplo, né? Se você tem um carro financiado, um leasing, né? O carro é do banco e você usa o carro. Se o seu carro for roubado, você vai ter que continuar pagando o banco. E a polícia vai trabalhar para achar o ladrão. A maneira como a LGPD foi escrita, você teria que continuar pagando o carro, mas também tem que pagar uma multa para a polícia, porque agora ela vai ter que procurar o seu carro. Basicamente é isso que acontece, porque uma empresa, quando tem os seus dados vazados, ela é uma vítima. E aí, quando se ela tem os seus sistemas invadidos e alguns dados vazados, ela é uma vítima, além de ter os custos para recompor a integralidade e a integridade daqueles dados, ela também teria que pagar uma multa porque ela foi vítima de um crime. Então, isso é o que eu acho que é o que daria um grande peso. Além disso, quando eu falava muito da questão de camisa de força, é porque quando esse debate começou, diferentemente do Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet foi uma discussão totalmente brasileira, feita pela realidade brasileira, e acabou sendo um pedaço de legislação muito à frente do seu tempo, e mais moderno que legislações de outros países, como a Seção 230 dos Estados Unidos, por exemplo. A LGPD não, ela começou como uma discussão consumerista, de direito do consumidor, numa época em que os dados pessoais nem tinham o significado que tem hoje, né, numa época em que dado pessoal significava a sua identidade, a sua privacidade, e hoje dado pessoal é uma commodity, né, uma mercadoria, é uma fonte de valor, uma reserva de valor. E aí, nesse momento em que dado pessoal é uma reserva de valor, o que a gente fez foi importar uma discussão europeia, uma realidade que não era europeia. Então, eu acho que isso traz complicações e, no geral, esse tipo de aumento de barra regulatória, eles sempre, ou quase sempre, atingem de uma forma mais negativa os mais pobres. E eu dou um exemplo muito da minha vida, né? Quando eu era menino, o sonho da minha vida era morava num bairro pobre, então não passava nem vendedor de enciclopédia lá, muito menos minha família teria dinheiro para comprar essa coleção de enciclopédia Barça. Background, no mesmo setup social que eu vivia, essa criança tem hoje acesso a virtualmente todo o conhecimento produzido pela humanidade, pelo Google, pela Wikipedia, e isso sem gastar R$1. Qual que é a moeda de troca dela? O dado pessoal dela, o dado de navegação. Então, o dado pessoal, veja você, virou uma nova fonte de renda de quem tem pouca renda, de quem tem poucos bens. Você troca o seu dado pessoal por informação, você troca o seu dado pessoal por capacidade de comunicação, que também não é algo barato, você troca o seu dado pessoal, e, na minha opinião, em algum momento você vai trocar dado pessoal por coisas físicas também. Sabe? De repente o celular vai estar tão barato que alguém vai falar assim, olha, está aqui o seu celular com acesso à internet, você tem tantos
mega ou giga por mês, mas eu preciso ter acesso ao seu histórico de navegação. Em algum momento isso pode ser possível. Então, se você tira a possibilidade do surgimento de novos modelos de negócio, você atinge os mais pobres. E gera um segundo problema, que a maneira como a gente pensou isso, né, essa exigência constante do consentimento é importante, tá? Mas ela é, contraprodutiva e ela é porque ela gera o consentimento por cansaço. Né? Você está lá, você entra... Tem outras bases legais lá também, tem 10, né? A gente conseguiu botar 10 bases legais, mas todo mundo você entra lá, que o consentimento é o maior. Né, isso, mas no site está lá, eu aceito. Agora você pensa o seguinte, a internet, assim como ela ativa no seu cérebro, né? A busca por uma fofoca ativa no seu cérebro a mesma área da busca por um chocolate ou da vontade de apostar, a área da gratificação instantânea. Quando você está na internet, você quer gratificação instantânea. É por isso que a gente não tem mais a banda larga, a internet de escada. A gente quer coisa rápida. Se você entra para procurar uma fofoca, você clica em eu aceito sem ler. Todo mundo, até as pessoas mais inteligentes e letradas no assunto que eu conheço, já acabou com uma Ask Search Bar instalada no navegador quando foi atualizar o Java em algum momento. Então, existem maneiras da gente proteger mais a privacidade, ou existem maneiras da gente criar aí uma lavagem da parede, né? Assim, como você tem o greenwashing, né? Quando todo mundo finge que é verde, né? Um privacy washing. Então, todo mundo está lá colocando eu aceito, a gente está todo mundo aceitando tudo e a gente não sabe o que vai ser feito. São poucas as pessoas que continuam lendo os termos e que continuam lendo os cookies que estão sendo compartilhados, as empresas que estão sendo compartilhadas, está todo mundo tentando aceitar. Então, a gente não aumentou a proteção, a gente só aumentou o custo para as empresas. Então, assim, a minha dúvida era qual o impacto real. Então, sempre foi isso. Eu não sou contra a proteção de privacidade, pelo contrário. Eu só acho que essa proteção ela tem que ser feita de uma maneira que a gente consiga fazer com que as pessoas possam utilizar os seus dados pessoais, realmente, já que são deles, possam utilizar, inclusive, para ter acesso a coisas que elas não teriam normalmente. Eu olho para esse mundo e vejo que isso foi um primeiro degrau. Né? A gente vai chegar nesse grau de maturidade que você está falando, por bem ou por mal. Em algum momento ele vai acontecer, porque primeiro a gente precisa educar a população, né? Educar o cidadão para essa história de que o dado dele tem valor. A gente não sabe hoje valorizar o nosso dado. A gente não sabe que ele é uma moeda de barganha muito cara, né? E que a gente tem que fazer ele valer o atual peso dele, né? Então, sou eu que vou dar o peso dele, na verdade, quando eu vou transacionar com um produto, um serviço, um provedor, o que eu vou consumir. Mas tem duas questões aí que eu queria pontuar com você. A primeira é a questão da privacidade. Né? A gente vai ter que olhar para a privacidade como uma coisa muito séria, até por outras legislações que estão vindo aí. Então, assim, a privacidade vai bater em legislações específicas, como o caso do Open Bank, Open Finance, vai bater em legislações mais abrangentes, como é o caso das tentativas de regulamentação de inteligência artificial, que a gente está vendo acontecer muito parecido com o que aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem tentativas de fazer uma lei federal, né? Tem vários projetos, o mais avançado, acho que é lá o do Eduardo Bismarck, né? que está andando, do deputado, mas a gente também tem leis estaduais. O Estado do Ceará acabou de aprovar uma lei de inteligência artificial. Então, assim, como é que a gente vive nesse mundo? Assim, dá para ter legislações por área, né, de gestão de Estado? Eu não consigo entender muito isso. Né? Isso é uma discussão que vai sempre existir, porque, beleza, né, a Constituição coloca que é privativo da União legislar sobre informática. Né? Isso é tão ultrapassado que ninguém nem usa mais informática. Você não sabe mais o que é informática. Porque se você tem tecnologia de informação num carro, isso aí é setor automotivo ou é informática? O que você está regulando? Então, o que acontece é que a informática, a tecnologia, ela passou a ser utilizada para a saúde,
ela passou a ser utilizada para o comércio, ela passou a ser utilizada em áreas em que a competência legislativa não é privativa da União. Então, o direito do consumidor não é privativo da União. Então, se você usa inteligência artificial numa plataforma de e-commerce, se você usa inteligência artificial numa plataforma de publicidade, e aí publicidade também tem relação de consumo, então, como é que você vai tirar aí a competência legislativa do Estado? É uma discussão que vai acontecer em algum momento de quem interpreta a Constituição, no caso ali, muito provavelmente essas legislações estaduais devem subir ao STF. Quando tinha discussão da LGPD, eu apostava que em algum tempo a gente ia observar aí o surgimento das autoridades estaduais de proteção de dados e as leis estaduais de proteção de dados. Eu acho que algo parecido pode acontecer também com inteligência artificial. No caso de proteção de dados, eu acho que existe um incentivo extra para isso acontecer, e eu acho que esse é o grande desafio. A gente tem uma autoridade nacional de proteção de dados com gente muito capacitada, e algumas das discussões mais necessárias eles já estão fazendo, como, por exemplo, a discussão do impacto para pequenas empresas. A gente teve a consulta pública hoje, né? Isso. Por outro lado, a LGPD ela tem tendência a ser o código do consumidor de amanhã. Então, você vai ver 1000 reclamações em relação a isso, pedido de indenização, e como que você vai tirar aí a competência dos estados, porque todo mundo tem PROCON, você tem PROCON municipal. Então, e aí a pessoa que mora em Pacaraima, ela vai reclamar no seu PROCON municipal ou ela vai na NPD? Então, eu acho que o grande problema, a grande dor de cabeça dos próximos tempos aí tende a ser a LGPD, para empresas que trabalham com tecnologia, mesmo as empresas que não trabalham com tecnologia, porque ela atinge todo mundo. Né? Vai atingir de modo geral, porque é isso, ela toca a privacidade, e a privacidade, de alguma forma, vai tocar diferentes setores da economia. A gente fala muito das relações de consumo, mas você lembrou muito bem, você tem a relação da área médica, eu falei da relação da área financeira, tem muita gente dentro de banco que diz que o Open Bank não existiria se a LGPD não existisse, porque não teria como você balizar essa troca de dados entre as instituições, né? Então, a gente tem aí um caminho... Eu não sei, o Open Bank já existia antes da LGPD, né? Então, você tem até um caso clássico aí de discussão nos tribunais da disputa do Bradesco contra o Guia Bolso. Ainda não era bem o Open Bank, né? Era uma tentativa. Vai. Não, mas aquilo era o começo já do Open Bank, e o Bradesco, veja você, processou o Guia Bolso por concorrência desleal. O Bradesco processou o Guia Bolso. Então, eu não sei se a LGPD, ou a não existência dela, seria impeditivo, mas só para reforçar, eu nunca defendi que não existisse uma lei de proteção de dados. A minha grande crítica era ao sistema de punição desenvolvido nessa lei geral por 2 motivos. Tá? Primeiro, pelos incentivos econômicos criados para, por exemplo, ransomware, e menos incentivo ligado à boa reputação. E a gente já sabe que na economia digital, incentivos ligados à boa reputação, eles têm mais impacto do que incentivos ligados à multa. É por isso que o Reclame Aqui funciona mais rápido que o PROCON. Funciona melhor e mais rápido do que o PROCON. E o segundo ponto é a falta de punição adequada para o setor que mais gerencia dados pessoais e de onde a gente vê uns bons vazamentos, que é o setor público. Então, essa era a minha grande crítica. Eu acho que o sistema de punições ali e o poder dado ao governo em relação ao que era cobrado de responsabilidade do governo era muito grande. Então, por exemplo, você tem a possibilidade de auditar um banco de dados sem uma decisão judicial. Isso não existe, isso não deveria existir em nenhum lugar do mundo, nenhum governo no mundo deveria ter o direito de auditar e ter acesso a banco de dados de uma empresa sem que houvesse uma decisão judicial. Porque olha só o precedente que você cria. Tudo que um gestor público precisa ter para fazer algo é a autorização legal. Se a lei prevê que ele pode fazer, dali para frente o que ele precisa é coragem para justificar. Então, você pensa se em algum momento a gente passa, por exemplo, por um governo com menor espírito democrático. Você cria a possibilidade de que isso possa ser utilizado, por exemplo, para perseguição política. Então,
esse poder não deveria ser dado a nenhum governo, porque a gente não sabe o governo que a gente vai ter amanhã, o governo que a gente vai ter depois da manhã, e a gente já está dando esse tipo de autorização, esse cheque em branco. Então, e o mais louco era a pessoa do governo tendo que dizer, por favor, não deem tanto poder ao governo, isso é errado. Então, essa era... Conseguiu colocar os contrapontos lá e as contramedidas para tentar evitar que isso não acontecesse. Né? Mas a possibilidade ainda existe. Ainda existe. Concordo com você que ainda existe. Bom, voltando para o assunto de olhar o macro, né? A gente conversou muito também antes do debate aqui para uma questão que é uma questão transversal a toda essa nova economia de dados, que é a questão da infraestrutura, né? De telecomunicações. Então, eu já vi você se posicionando muito bem sobre o 5G, né? E tem um olhar aí que eu acho que é uma disputa que está sendo colocada agora. Acho que a sociedade ainda não entendeu toda a importância que o 5G tem. O 5G não é só mais uma geração para possibilitar que o seu smartphone conecte mais rápido. Ele é muito mais do que isso. Ele tangencia todos os segmentos econômicos. Como é que a gente está posicionado nisso? Como é que você está vendo os setores, e principalmente as empresas de tecnologia, se posicionando em relação ao 5G? Ainda é uma discussão só de telecom? Cris, eu acho que não é segredo para ninguém a minha posição de que a gente está atrasado e a gente ficou atrasado pelas razões erradas, né? A gente ficou atrasado discutindo o passado em vez de pensar no futuro. A gente ficou atrasado pensando nas antenas parabólicas, a gente ficou atrasado pensando, agora mais recentemente, em questões de cibersegurança que não deveriam se aplicar. Né? O pessoal fala assim, mas a cibersegurança, a infraestrutura crítica... Gente, você hackear, espionar, usando a infraestrutura, é a maneira mais burra e cara de fazer espionagem, porque os dados, eles trafegam na camada superior, eles não trafegam na infraestrutura. A criptografia está na camada superior, não está na infraestrutura. Então, a gente atrasou esse processo por discussões erradas, e aí a crítica às empresas a gente ainda não pegou todos os efeitos, a gente ainda não aproveitou todos os ganhos que o 4G já poderia oferecer. Porque o grande ganho do 5G não é só a velocidade, o grande ganho do 5G é a possibilidade de você fazer o chamado fatiamento de rede, e aí você baixar de forma muito forte a latência. Então, o que conta, por exemplo, para o carro autônomo é a baixa latência, não é a velocidade. O que conta para a cirurgia remota é a baixa latência, não é a velocidade. Só que essas coisas não são ainda realidades no Brasil. E nem seriam, porque a hora que a gente tivesse ter carro autônomo, a gente ia ter toda uma discussão dos empregos que seriam perdidos de motoristas de táxi e de Uber, por exemplo. Então, eu acho que a gente ainda não aproveitou adequadamente nem o 5G, que já permitiria muita... Né, a gente não aproveitou, por exemplo, a gente está falando agora de uma das bandas, vai ser só 10 mega nesse leilão, mas que poderia ser utilizada aí só para IoT, na camada 5G. O campo já poderia estar utilizando IoT com banda estreita, a gente já poderia estar usando IoT nas cidades com banda estreita. Então, a gente não utilizou, e eu acho que o que falta talvez seja uma discussão mais adequada sobre infraestrutura, porque a gente discute a importância da infraestrutura ferroviária, a gente discute a importância da infraestrutura ferroviária, rodoviária, a gente morre de medo de greve caminhoneiro, porque isso pode parar o país, mas você quer saber o que pararia o país? É um apagão de internet, é isso que para um país. E a gente não dá importância à infraestrutura digital como a gente dá importância para a infraestrutura rodoviária e ferroviária. Então, com estradas todas paradas, foi a internet que sustentou esse país. Então, a gente deveria tratar as telco e a infra da economia digital, essa infra de telecomunicações, inclusive com os mesmos benefícios. Você tem aí o CRI e o CRA, que você tem instrumentos financeiros para a agricultura e para a infraestrutura, mas você não tem para a infraestrutura, por exemplo, de telecomunicação. Por que isso? Então, opa, você está falando em benefício, eu estou ouvindo certo? Olha só, como eu falei, eu mudo de ideia. Eu sempre fui uma pessoa contra políticas de desenvolvimento nacional, contra associações e confederações cobrarem alguns benefícios, às vezes até de ordem fiscal.
Mas, assim, é algo que eu tenho repensado bastante na minha vida, porque, olha só, eu tinha muita vergonha e eu ajudava a criar o clima de vergonha para envergonhar alguém quando alguém falava em política para o setor automotivo ou em política para informática. Eu achava que tinha que, né, diminuir todos os benefícios, cobrar mais. Mas olha só, ninguém nunca teve vergonha e a gente nunca envergonhou ninguém por cobrar benefícios para a agricultura. Né? Tem plano safra todo ano, só no último ano foram 236 bilhões de reais para o plano safra. Você tem aí o FCO, o FNO, o FNE, que a grande parcela disso são gastos também com a agricultura. Você tem Lei Candir, agora tem uma proposta de renegociação de dívidas. A gente tem várias políticas para a agricultura, a gente tem um ministério próprio só da agricultura, a gente tem bancada da agricultura, mas eles não são a maior participação do PIB por setor. Eles não são a maior participação dos empregos gerados no Brasil. E, óbvio, eu entendo que o agro é muito importante, mas a gente precisa saber se perguntar até que ponto o agro sustenta o Brasil ou é o brasileiro que sustenta o agro. Porque o PIB da indústria é maior, de acordo com o IBGE, a participação da indústria no PIB é maior do que a do agro. De acordo com o IBGE, a participação de serviços e comércio é maior do que a participação do agro. Agora, para você aprovar uma desoneração da folha para poder gerar mais emprego, é um parto. Não pode, porque senão não vai ter Bolsa Família. Agora, 236 bilhões de reais para o Plano Safra, pode? Então, talvez a gente só precisa rediscutir melhor essa correlação de forças. Por que foi tão fácil acabar com o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços? Porque ninguém conseguiria imaginar acabar com o Ministério da Agricultura. Então, não é que eu seja agora o champion do desenvolvimento nacional, eu nunca vou ser essa pessoa. Mas a gente precisa discutir o fortalecimento da indústria nacional, por exemplo, para que a gente tenha uma indústria, um comércio, uma economia nacional mais resiliente em momentos como o que a gente enfrenta agora, de quebra das cadeias globais de suprimento. Então, de quebra da cadeia global de chip, de quebra da cadeia global de garrafa PET. Então, a gente precisa ser mais resiliente. Então, porque o que a gente viu nesse momento foi os setores que mais geram emprego serem extremamente massacrados, enquanto o agro cresceu, porque o dólar subiu, né, mas o PIB do dólar subiu, mas todo mundo que era pobre ficou mais pobre porque não tinha atendimento ao mercado nacional, e aí o arroz cresceu mais de 50%, a carne cresceu mais de 50%, a gasolina. Então, assim, a gente precisa, de fato, medir esses benefícios, e talvez não seja a coisa mais inteligente o setor que a gente mais cria benefícios ser o setor que gera empregos fora da cidade, num movimento em que cada vez mais as pessoas estão morando só nas cidades. Então, quem diria eu seria essa pessoa que em algum momento eu defenderia, e hoje eu tenho repensado muito isso, talvez seja a hora da gente conseguir defender com menos vergonha a importância dos setores de indústria, da infra, de comunicação digital, porque ela é a infraestrutura da nova economia, o setor de serviço. Eu acho que é a hora da gente, de fato, defender a importância desses setores, não só pelo que eles adicionam ao PIB brasileiro, mas porque quase todos os empregos são gerados aí, nesses setores. Né? A gente está chegando no fim aqui, infelizmente, mas eu queria trazer um contraponto. Na verdade, não é um contraponto, é somar um pouquinho no que você está falando, né? Quando a gente olha para agro hoje e a gente olha para o campo, a gente está vendo cada vez mais o campo ser automatizado, né? Então, talvez o desemprego chegue primeiro lá, porque ele está se automatizando de uma forma muito veloz. Você esteve envolvido nas políticas de IoT, né? E no Plano Nacional de IoT. O Plano Nacional de IoT olhou muito para o campo, né? Então, assim, a gente está vendo o campo crescer rapidamente com tecnologia, né? Mas tem uma outra coisa que, assim, para fechar, que eu só queria que você... A gente está com o tempo esgotado, eu queria que você desse só uma palhinha, que é o seguinte... Quando você fala do agro, você diz assim, o agro está organizado. Como é que o setor de tecnologia e inovação se organiza para ter voz ativa junto aos reguladores? O setor de tecnologia está sempre levando ferro, né? Está sempre tomando pau e perdendo todas as discussões em relação ao legislador. E não é porque é um setor desorganizado, porque não é. Você tem associações como a própria ABS. Eu sou duplamente associado à ABS. Eu sou associado na Prospectiva e sou associado também no meu escritório. Então, eu entendo a importância dessa associação e é fundamental a representatividade que eles têm.
Eu acho que duas mudanças. Primeiro, construir uma agenda mais proativa do que reativa, e aí isso passa por apoio a think tanks de economia digital, que não existe no Brasil, a envolver a academia para gerar inteligência, gerar dados sobre o peso da economia digital para a economia brasileira, para os empregos gerados no Brasil. E o segundo ponto, e esse é o mais difícil, a agricultura, o que ela faz que é diferente? O protagonismo das pautas da agricultura são dos parlamentares, dos reguladores. O protagonismo não é das associações, o protagonismo não é das confederações. Então, talvez as associações precisam aprender melhor como lidar com os reguladores, lidar com os legisladores, para entender que o protagonismo devia ser deles e não da associação. Porque quando a gente der esse protagonismo a eles, o protagonismo da política que gera emprego, o protagonismo da política que fortalece a economia das micro e pequenas empresas, aí você vai ter verdadeiros defensores disso, de repente uma bancada real da tecnologia ou da economia de serviços dentro ali do Congresso. Então, talvez, eu diria só essas duas modificações: investir em inteligência e modificar o adequado fluxo da cobrança das pautas da maneira que é feita hoje. Bom, eu como jornalista estou vendo isso acontecer, então eu espero que o pessoal tenha mais força ainda e consiga fazer com que essa agenda ande. Super obrigado, Thiago. Foi um prazer falar com você. Vou passar para a Fernanda. Eu que agradeço, uma boa tarde. Só para ficar o último pensamento, como você já está vendo acontecer, então talvez a questão não seja de direção, talvez seja de velocidade, né? Isso.